E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é uma breve videoaula acerca dos aminoácidos e o estabelecimento da ligação peptídica. Vem comigo. Bem, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é basicamente recapitular o que é um aminoácido e o que é essencial para a gente conseguir compreender aí a ligação peptídica. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é justamente a definição de aminoácido. Então, aminoácidos são justamente as unidades monoméricas das proteínas. Então, pensar-se em uma proteína, que a gente já sabe que é uma biomolécula que desempenha N funções fisiológicas, proteção, estrutura, catálise, etc., é você pensar que ela é formada por pequenas unidades que são os aminoácidos. Além disso, os aminoácidos, eles podem ser subdivididos em aminoácidos ditos como essenciais, e nós temos aqui os não essenciais. Qual que é o ponto aqui de partida para vocês entenderem? Um aminoácido dito como essencial é aquele que não consegue ser produzido de forma endógena, isto é, o organismo não consegue sintetizá-lo, beleza? Perdão pelas moças, como sempre. E aí, por contrapartida, ele precisa ser adquirido através da alimentação, beleza? E um aminoácido não essencial é justamente aquele aminoácido que é produzido de forma endógena. Então, não precisa necessariamente haver aí a ingesta desses aminoácidos. Existe aí uma terceira classificação aqui que a gente chama de aminoácidos semi-essenciais. É aquele que em um determinado momento ele é não essencial e no outro momento é essencial ou vice-versa, tá? Mas o ponto de partida aqui é que a gente precisa entender a estrutura química de um aminoácido. Então, vamos escrever aqui a estrutura química dele. Ó, estrutura química de um aminoácido. Então, vamos lá. O aminoácido ele tem um carbono, que é um carbono quiral, ou seja, ele tem 4 ligantes diferentes. Então, nós denominamos ele aqui com carbono alfa, no qual ele estabelece uma ligação com hidrogênio, outra com um grupamento carboxílico, tá? Então, tem aqui, ligado aqui a uma porção R e um grupamento amina. Aí, o que eu quero trazer a vocês aqui de novidade? Tá vendo essa porção R aqui? A gente chama de grupamento lateral. É justamente o grupamento lateral que dá uma identidade bioquímica única a cada um desses 20 aminoácidos aí essenciais para formar as proteínas. Esses aminoácidos eles se ligam de maneiras diferentes. Então, a gente tem essa diversidade de proteínas porque a sequência a qual esses aminoácidos se ligam uns aos outros é completamente diferente. E, por consequência, a proteína que vai ser resultado dessas ligações é completamente diferente. Só que esse grupamento lateral ele consegue trazer uma característica única para cada um desses 20 aminoácidos, beleza? Então, vamos lá. Então, agora eu preciso que vocês entendam o primeiro ponto. Quando a gente fala de ligação peptídica, trata-se justamente da união entre os aminoácidos. E essa união, esse estabelecimento, essa ligação, ela vai se dar da seguinte maneira, ó. Você vai ter o ácido carboxílico de um aminoácido estabelecendo ligação com o grupamento amino de outro aminoácido. E aí, só por descargo de consciência, eu quero trazer para vocês uma informação. Lá na química orgânica, a gente sabe que a ligação ou a reação entre ácido carboxílico, ó, quando você tenha uma reação entre um ácido carboxílico mais uma amina, você acaba por gerar
resultar aqui uma amida. Então, esse dado aqui é muito importante. Por quê? Visto que quando você estabelece a ligação entre o ácido carboxílico com a amina e você forma uma amida, essa ligação peptídica ela também pode ser chamada como ligação amídica, porque ela vai se estabelecer entre o grupamento carboxílico de um aminoácido com o grupamento amino de outro, gerando aqui uma amida, que vai ser justamente esse elo aí de ligação entre um aminoácido e outro, beleza? Então vamos entender aqui, pensando de forma mais química mesmo. Então eu vou desenhar aqui dois aminoácidos. Você tem esse aminoácido primeiro aqui, ó. C dupla O, OH, grupamento R, amina, beleza? Então você tem aqui uma amina de outro, cada um carbono, grupamento lateral, hidrogênio, ácido carboxílico. E vamos entender agora como que se dá esse processo. Bem, eu queria trazer para vocês, de antemão, que esse nitrogênio ele tem um par de elétrons desemparelhados e, por consequência, a gente tem aqui uma situação que ele promove um ataque nucleofílico nesse carbono, beleza? E aí, quando ele promove esse ataque nucleofílico, por consequência, você tem esse rompimento dessa ligação aqui. E aí, o que que acontece? Tá vendo essa hidroxila? Essa hidroxila, ela se junta com esse outro hidrogênio aqui, tendo aí a formação de uma molécula de água. Beleza? E aí, por consequência, o que a gente vai ter é o seguinte. Nesse processo, você estabelece aqui o seguinte. Você vai ter aqui, ó, grupamento amino, desse primeiro aminoácido, né? Ó, aqui é o aminoácido 1, aqui é o aminoácido 2. Carbono. E aí você vai ter isso, ó, dupla O, né? Aí você deve estar se perguntando, tá, Wesley, e aí, aonde que está a ligação peptídica? A ligação peptídica, pessoal, ela está justamente aqui, ó. Isso é o que a gente denomina como ligação peptídica, ou também denominada aqui como ligação amídica. Por quê? Entre a reação que houve entre esse ácido carboxílico, ó, então aqui o ácido carboxílico desse aminoácido 1, né, ó, vou circular ele, e esse grupamento amina desse aminoácido 2, você estabelece, justamente aqui que está em verde, essa ligação peptídica ou ligação amídica, que aqui você tem justamente uma amida, beleza? Isso é a ligação peptídica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, que tenha ficado claro, que molecularmente tenha ficado estabelecido aí o que é uma ligação peptídica. E um detalhe muito importante, eu vou até voltar aqui antes de eu fazer os finalmente, é que você precisa entender que, ó, toda ligação peptídica resulta na liberação de uma molécula de água. Então vamos lá. Suponhamos que eu tivesse 18 aminoácidos. O número de ligações peptídicas vai ser dado pelo número de aminoácidos menos 1. Então, 18 menos 1 resulta aqui em 17 ligações peptídicas. E nós sabemos que para cada ligação peptídica sempre haverá uma molécula de água sendo liberada. Portanto, se você tem 17 ligações, 17 moléculas serão liberadas. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um super beijo e até a nossa próxima videoaula. Fui!